Para ilustrar a história de Noé de maneira fácil, vamos ler versículos de partes variadas do Alcorão. Creio que os versículos que mais detalharam a história de Noé no Alcorão são os versículos revelados em Surat Hud. E também vamos ler alguns versículos de Surat Al-Mu'minun e outros versículos do Alcorão, e iniciamos pela surata de Nuh, a surata que foi intitulada com o nome de Noé, surata de Noé. Deus Altíssimo seja, nos lembra como Noé se esforçou de todas as maneiras para guiar ao seu povo. Deus Altíssimo nos lembra como Nuh alayhi salam convocou o seu povo para que adorem só a Deus, um esforço sem limites. E aqui temos a lição para aqueles que têm a honra de orientar as pessoas, para aqueles que têm a honra de dar um conselho para o ser humano, que não devem jamais se cansar, devem se espelhar nos profetas, na paciência dos profetas e saber que a recompensa vem de Deus. Por certo enviamos Noé a seu povo. Admoesta teu povo antes que lhe chegue doloroso castigo. Ele disse: ó meu povo, por certo sou-vos evidente admoestador. Adorai a Allah e temei-o e obedecei a mim. Então Deus enviou a Noé para alertar o seu povo. Logo Deus cita qual foi o conselho de Noé ao seu povo. Ele disse a eles: eu sou um admoestador enviado por Deus e com a ordem: adorem a Deus, temei a Deus e obedeçam a mim. Qual será a vossa recompensa se vocês fizerem isso? Ele vos perdoará parte de vossos delitos e vos concederá prazo até um termo designado, até a morte. Por certo, o termo de Allah, quando chegar, não será adiado, se soubesseis. Em outros versículos, Deus cita o diálogo de Noé com o seu povo, o que eles responderam para ele. Porém, nessa surata, Deus cita as várias maneiras, os vários meios que Noé tomou para convencer o seu povo, o esforço que ele teve, a misericórdia que ele teve com o seu povo e o esforço sem limites que ele empenhou para que eles acreditassem nele. Na surata de Noé lemos: ele disse: Senhor meu, por certo convoquei meu povo durante a noite e durante o dia, e minha convocação não lhes acrescentou senão fuga. E por certo, cada vez que os convocava para que tu os perdoasses, tapavam com os dedos os ouvidos e encobriam-se em seus trajes e obstinavam-se no erro e ensoberbeciam-se de uma maneira exagerada. Vejam como Noé relata como era a reação do seu povo com ele. Colocavam os dedos nos ouvidos. Não quero ouvir nada. Não tenho tempo para ti. Não queriam ouvir. Não davam atenção a ele. E eles eram obstinados, teimosos, mal educados. E também eram exageradamente orgulhosos, soberbos. Mas mesmo assim, Noé, que a paz de Deus esteja com ele, continua a sua pregação. Primeiro ele disse: eu preguei a eles de noite e de dia. Agora, em seguida convoquei-os declaradamente. Em seguida manifestei-lhes minha pregação e segredei-lhes discretamente. Ou seja, eu preguei a eles em público e preguei a eles em segredo. E falava a eles em grupo e falava a eles também individualmente, em segredo. Falava a cada um sozinho, de noite, de dia, em público, individualmente e em segredo. E o que ele dizia para eles? E disse: implorai perdão a vosso Senhor, por certo Ele é perdoador. Deus é perdoador. Deus tem misericórdia de vós. E um outro meio que Noé usou para poder convencer ao seu povo de que Deus merece a adoração deles e merece o agradecimento deles. Que meio foi esse? Lembrar a eles das dádivas de Deus. Então Noé disse ao seu povo:
implorai perdão a vosso Senhor, porque Ele é perdoador. E quais são as dádivas de Deus? Ele enviará do céu sobre vós muita chuva, e vos estenderá riquezas e filhos, e vos fará jardins, e vos fará rios. Chuva do céu, riquezas, filhos, jardins, rios. Por que razão não respeitam a Deus? Por que não respeitam a Deus? Tudo isso que vocês têm, tudo isso que vocês usam, de onde vem? Por que não respeitam a Deus, enquanto com efeito Ele vos criou por estágios? Citou para eles também a criação deles. Como foram criados? Como nós fomos criados? Por estágios, por etapas. Etapas no ventre materno. Primeiro um sêmen, depois um coágulo, depois um pedaço de carne. Depois um ser humano formado, depois nascemos e também outras etapas, outros estágios. A infância, a adolescência, a juventude, a fase adulta, a velhice e, por fim, a morte. Por isso Noé também vai lhes lembrar disso. Depois Noé os lembra da criação dos céus. Não vistes como Allah criou 7 céus sobrepostos? E neles, nos céus, fez a lua como luz e fez o sol como luzeiro. E Deus fez-vos germinar da terra como as plantas. Em seguida vos fará voltar a ela, e dela vos fará sair. E Deus fez-vos a terra estendida como tapete, para que por ela possas ir por caminhos em amplos desfiladeiros. Noé lembrou da criação do ser humano, das etapas da vida de cada ser humano. E depois, como o ser humano será enterrado na terra, quando antes ele foi criado da terra, e da terra ele será ressuscitado. Noé também os lembrou da terra, e como Deus criou os caminhos pela terra, para que caminhemos, para que busquemos o nosso sustento. A tudo isso damos o nome de lembrar das dádivas de Deus. E lembrando das dádivas de Deus, acabamos concluindo que só Deus pode ser adorado, porque só Deus concedeu, só Deus criou, por isso só Deus é divindade, só Deus é adorado com razão. Assim Noé pregou a palavra de Deus, porém o seu povo foi obstinado, zombou de Noé, que a paz de Deus esteja com ele, não quis dar ouvidos a ele. E esta pregação durou muitos anos. Não foram alguns dias, não foram alguns meses, não foram alguns anos, não foram alguns conselhos que Noé deu ao seu povo por alguns dias. E Deus Altíssimo seja narra no Alcorão que Noé pregou a orientação de Deus durante 950 anos. Deus Altíssimo seja diz: e com efeito enviamos Noé a seu povo, e permaneceu entre eles 1 milênio menos 50 anos. E o desmentiram, então o dilúvio apanhou-os, enquanto injustos. Então os salvamos, e aos companheiros da arca, e fizemos desta um sinal para os mundos, um sinal para os humanos, um sinal para o universo. E esses são dos trechos dos versículos do Alcorão que falam sobre Noé, em resumo, sem citar os detalhes da história. E esses versículos estão em Surat Al-Ankabut, versículo 14 e 15.